Amigos da TV Serra, a minha saudação, a minha alegria, olá, tudo bem? É hora do nosso segmento de entrevista, como eu costumo dizer, é o telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha, sempre com a presença de convidados aqui nos nossos estúdios. Estamos no mês do segundo ano da nossa TV Serra, 25 de maio, estaremos completando os nossos 2 anos da nossa TV Serra Farroupilha, que já faz parte, está integrada na sua vida e, na medida do possível, a gente vai se integrando também com a comunidade de Farroupilha. É muito bom estarmos juntos. Eu tenho recebido cada vez mais pessoas que estão nos acompanhando, seja pelos canais 26 ou 526 da NET, ou então pelas redes sociais. Não importa como, o importante é que a gente esteja conectado. E vem aí novidades, aguardem, ainda nesse mês de maio, mês do nosso aniversário, teremos novidades para você. Então, nós queremos estar cada vez mais próximos de você. Mais ferramentas, mais oportunidades para estarmos mais próximos. Chega, porque eu já falei demais, daqui a pouco vocês já vão matar a charada, né? Eu quero pedir a permissão dos senhores nesse momento para retirar a máscara durante o período do vídeo. A gente ainda precisa continuar se cuidando bastante, então vamos nos cuidando, usando máscara, vamos evitando aglomeração de pessoas. E olha que o final de semana em Caxias do Sul, a Guarda Municipal, toda a estrutura de fiscalização, teve um trabalho muito intenso de coibir e de parar festas familiares, pessoas reunindo lá 40, 50, 60 pessoas em suas casas, fazendo festas. Gente, não é hora ainda, vamos esperar um pouquinho mais, daqui a pouco a gente pode recuperar todo esse tempo também, vamos voltar às nossas atividades, se não normais como era antes, mas com um novo normal, com segurança. Hoje eu recebo aqui nos estúdios para um bate-papo o nosso sempre empresário, atualmente consultor de empresas. Ele está aposentado, mas ele ainda trabalha, isso que é o lado bom da aposentadoria também. O Senair Gomes da Silva, sempre presidente da Six Farroupilha, esteve à frente da nossa classe empresarial mãe no início dos anos 2000. Foi ele quem induziu, quem levou a primeira mulher, indicou a primeira mulher a presidir a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. O Senair pegou a Nádia Gracelli e disse: vem cá, Nádia, agora é contigo. Que presidente que nós tivemos, né? Foi um mandato do Senair muito bom, excelente, e a Nádia deu continuidade, e depois os outros também foram dando continuidade. Meu caro Senair, sempre muito bom te receber aqui nos estúdios. Fique à vontade, se quiseres remover a máscara, a gente mantém uma distância, qualquer coisa eu fico um pouco mais longe assim, não tem problema. Tudo bem contigo, Senair? Saudação a quem nos acompanha. Tudo muito bem. Eu estava falando... Essa vida de aposentado. É semi-aposentado, né? Semi. E te digo assim, mas vamos usar o termo aposentado. Eu nunca imaginei passar um período da minha vida, porque a gente, quando se dá conta, o pai dizia, quem pode com a colher, pode com a enxada. O senhor que trabalhou na agricultura sabe o que significa isso. Então a gente sofreu muito. E depois a gente foi abraçando broncas e inventei um dia de ser empreendedor. E falando ainda há poucos minutos sobre isso, a carga é cada vez mais pesada, cada vez mais difícil para o empreendedor. E a gente passou tudo isso e agora a gente olha para o empreendedor, que eu chamo de afogados, né? Tem uns afogados aí, e a gente diz, tu tem saída sim. Se eu tive, tu também. Porque eu duvido mais afogado do que eu ao longo desse... Então é muito gratificante você ver empresários saindo daquela enrolada em que se meteram, e não por culpa deles. A gente tem a ânsia, muitas vezes, de fazer o bem, de criar mais empregos, resolver problema que não é teu, porque o empresário pode tudo. Do conceito de muitas pessoas. Mas muitas vezes é o vilão da história. É uma maneira de dizer que você é o vilão. Ganhar dinheiro no Brasil como empresário é crime, é errado. Eu acho que toda empresa tem que ter o aspecto social para cuidar, mas ela tem que cuidar primeiro do oxigênio da empresa, que se chama lucro. A empresa que não tem lucro não tem oxigênio, ela para de respirar. Então, isso me satisfaz muito, e até por isso que eu falo, e não tem problema nenhum em dizer isso, eu não cobro nada de ninguém quando eu vou e faço um diagnóstico rápido na empresa, por isso não pego SA, só empresas menores,
e faz um diagnóstico num dia, porque é fácil você identificar onde está o problema. É muito fácil. Vamos lá, não está na pauta, mas eu quero que tu explique para nós agora, já que entramos no assunto, é interessante, não estava na pauta, é bom com o Sinair porque tem uma pauta e daqui a pouco a gente acaba fugindo da pauta. Eu sou um indisciplinado. Não, mas é muito bom. Sinair, num negócio, num empreendimento, que tenha lá um trabalhador, ou uma ou duas ou três pessoas, enfim, daqui a pouco 10, 15, como é que a gente estrutura uma empresa? O que é importante dentro de uma empresa para que ela tenha saúde financeira? Primeiro, seus custos, né? Primeira coisa. Porque muitas vezes eu cometi também, por isso que eu gosto de falar sobre isso. Porque os erros que eu cometi, eu não faço palestra, quem faz palestra é aquele meu antecessor lá que ganhava 700 mil nessa micharia. Então, assim, eu faço tipo um aconselhamento, não é nem aconselhamento, sugestões para quem pretende empreender, ou seja, UX de Caxias, UX de Bento, aqui Farroupilha algumas vezes. Então, assim, o que eu digo para eles? Aquilo que eu passei, eu não gostaria que você passasse. Da mesma forma, as dificuldades poderão ser menores. Primeiro, qual é teu ramo de atividade? Você olha no concorrente, no colega, que não se chama mais concorrente, né? É o colega de sofrimento agora. Então você olha como ele trabalha, o que ele faz e, baseado nisso, o que eu posso melhorar para iniciar o meu. Então eu sempre brincava na universidade. Você quer ser dono de padaria? Vai se empregar dentro de uma padaria. Ser empregado, não importa se tem um canudo na mão, o canudo na mão não tem grande sucesso. Porque grande sucesso é você conseguir juntar a prática que você vai ter dentro de uma padaria com as teorias que você tem na administração. Aí eu concordo. Aí você vai lá ver quanto custa, qual é o desperdício, como é que eles fazem o controle disso. Porque você compra 60 quilos de farinha, te dá quantos pães? Aí vai o fermento, vai isso, vai aquilo, pá, você fechou. Quantos você vendeu? Quanto voltou? Porque na padaria, hoje não sei, mas hoje não, porque tem o congelado. Você assa e vende e não tem volta. Na minha época, o pão era devolvido no dia seguinte, o que não vendeu. Então era um problema. Hoje não tem mais esse problema. O pão é congelado. Mas então, se você compra o pão congelado, vamos diferente. Vamos num mercadinho. Comprou o pão congelado, assou, vendeu, você tem um custo de venda. Você tem um custo da produção, não é teu, já é só de comercialização. Mas o mais importante, generalizando, é que a empresa saiba quanto pagou, por quanto ela tem que vender para cobrir todos os seus custos e sobrar uma beirada. Porque se não sobra nada, é pouco tempo tu desaparece. Agora, como fazer isso? Esses controles internos. E eu vou dar o exemplo de novo. Eu tinha um supermercado, todo final do dia eu somava a venda e anotava no meu caixa. Recebido, venda tanto do dia tanto. E tinha lá, sempre tinha os carnezinhos, né, tinha os Silvio Santos, recebimentos mais tanto. E na coluna seguinte, os pagamentos do dia. No fim do dia fechava o caixa. Tinha que fechar. O depósito bancário fechava. O caixa, a empresa pode ter um funcionário, pode ter 100, ela tem que ter um caixa. Se é feito no computador ou numa folha, não muda nada. O que importa é o resultado. Chama-se controle. Controle. Bom, aí o que acontece? No final do mês, você controlava o teu estoque. Porque é fácil você tem, e no meu caso eu tive uma época, o espaço de armazenagem era maior que o espaço de comercialização. Eu enchia o espaço de armazenagem. Quando chegava bem cheio, eu parava de comprar aqueles produtos não perecíveis, eu parava de comprar durante 2 meses, por exemplo. Eu comprava um imóvel, dava uma entrada e ficava pagando aquele imóvel com o meu estoque. Sacou? Então, aí você tem, vamos dizer assim, um planejamento. O que eu quero com essas minhas sobras financeiras? Porque se é um pouco valor, você põe no estoque. Ah, mas eu ia nas palestras do Agas e todo mundo falava que não era para estocar. Era praticamente online. Você vendeu 10 quilos de arroz, vem mais 10. Era praticamente, não é isso, mas é mais ou menos isso, só para ter uma ideia. Eu dizia, não, o arroz não pode estocar, porque vem o bichinho e come. Mas eu posso estocar papel higiênico, óleo de soja, tem uma série de outros produtos. Claro, tem que ser produto de venda. Você estocava e depois passava um período sem comprar. Isso é dinheiro na veia, como se chama hoje. É dinheiro no caixa, em outras palavras, mas materializado. E segundo, jamais estourar o caixa. O caixa tem que estar sempre positivo. Você tem que estar sempre o dinheirinho na reserva, uma reserva técnica. Isso tem que criar desde o início. O chamado pulmão. E depois, segundo passo, o capital de giro. Você comprou tanto, vendeu tanto, você tem que ter já no teu fluxo financeiro, saber dia por dia quanto você vai precisar, quanto você tem
quanto você tem para receber. Esse fluxo de caixa, que não existe o fluxo de caixa, tem que ser levado muito a sério. Anote tudo, faça previsão de tudo. Tudo é previsível hoje. Tem alguma coisinha só que te escapa. Mas vai colocando no dia a dia, e aí você, olha, vou comprar. Tá, dia 20 eu tenho tudo isso aqui para pagar, e a previsão de entrada é menos, dia 20. A maior previsão é dia 10, dia 12. Então eu não vou, no caso do mercadinho, né? Aí eu vou comprar se for para pagar dia 20. Mas também não acumula tudo dia 20, divide entre o dia 20 e o dia 30. Então, tem tantas técnicas fáceis de ser absorvida e sempre... Porque se você concentra tudo num dia, você vai estourar o fluxo de caixa daqui a pouco. E aí, o que tu faz? Aí corre no banco pegar dinheiro e aí tu vai trabalhar para o banco e não para você. Eu trabalhei muitos anos só para o banco, não para mim. Porque às vezes eu chegava no final do mês, fazia meu fechamento das minhas previsões e minhas contas e tudo. Meu balancete que eu fazia não era contabilidade. Contabilidade você faz bem depois. Eu chegava e olhava, não está dando. Eu trabalhei só para o banco e ainda acrescentou um pouquinho na minha dívida. São momentos de endividamento. Quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem, Sinai? Quando sobrar um dinheirinho, comprar uma casa na praia. São 2 problemas. Sangra a empresa para a vida particular. Quando o cara não compra para namorada, né? O cara mesmo casado comprou um apartamento para namorada, aí o buraco é bem mais complicado, né? O estrago é bem maior. Então, assim, ela pensa que você está rico, e aí começa, daqui a pouco vem o automóvel, né? Daqui a pouco vem não sei o quê. Então, estou brincando, mas as empresas têm os pecados mortais já bem conhecidos. O outro pecado mortal, tu tem uma fábrica, bota assim, de carroceria de baú, que foi o meu caso, Sim. Carroceria de baú. Ninguém vai olhar onde você fabrica o baú. Tu conheceu nossos galpões lá, não é para virar um galpão. Fechado eu comecei fechando de alvenaria e terminei fechando de zinco. Custo desse tamanho. Agora você olha empresas aqui na nossa região, parece um palácio. Coisa mais linda do mundo. Mas quanto dinheiro foi enterrado? Esse é o termo que eu uso. Você enterrou o dinheiro, você desenterra ele quando? Quando vender. E muitas vezes ele apodrece lá embaixo. Então você não tem que enterrar dinheiro. Todo o patrimônio que você tiver que não te render, vende. O patrimônio tem que estar a teu serviço e não você a serviço do patrimônio. Isso é uma coisa assim que às vezes as pessoas não pensam e vão acumulando. Tá, mas e agora? Tu vai fazer dinheiro com o quê? Para vender um pedaço? Não. Ou vender todo. Se eu tivesse colocado todo o lucro da Furgobento nos 14 mil metros que a cercam, feito isso, mais aquilo. Tem gente que constrói até um restaurante para receber os amigos. Eu construí o Salão Verde, não sei se tu viu lá, que é tudo com restos de materiais. Custou, mão de obra zero, que foi no tempo da crise, 2008. Não, 2009. 2013, 14. 13, 14. 14, 15. Que 13 eu fiz uma previsão, peguei a bolinha de cristal e disse que a partir de 14, você lembra disso? Lá nessa feijoada. E aí todo mundo fica rindo de mim agora. Então, assim, foi 14, final de 14 e 15 eu fiz o Salão Verde, que é um local para lazer, mas foi com restos de materiais. E numa época que a mão de obra estava curta. Então, se vamos dizer assim, uma outra situação, se eu não tivesse apanhado tanto na vida, eu teria construído lá nos fundos, onde é a casinha azul lá embaixo, construído um baita, um espaço com piscina, aquela coisa toda, enterrava lá um dinheiro de hoje 2 milhões, então, estamos conversados, e desenterrar quando? Embaixo da piscina, não tem o que fazer. E o cara constrói uma casa e depois faz um baita de um negócio nos fundos, né? Um negócio bonito, com piscina às vezes, para chamar os amigos. Legal, se tu pode, tem dinheiro, está sobrando mesmo. Como é bom isso, sentir bem fazer isso. Eu fiz meu deck esse dia da minha piscininha redonda. Dá igual, bem baratinho. Então, são decisões. Agora, o que sobrou da Furgobento, eu apliquei nas empresas, aí que vem o detalhe, apliquei nessas empresas que eu estou dando uma certa assessoria, cobrando um juro melhor que o juro bancário, porque a diferença entre o juro da minha aplicação e do juro que alguém paga é um oceano hoje, nunca foi tão diferente. É um oceano. Você ganha na aplicação 0,4, vamos ser otimistas, 0,4 líquido. E você paga no banco qualquer um dos 1,9, 1,8, 1,9. Chega até 2%, porque vem o TAC, vem o que é o TAC? Taxa de abertura de crédito. Quando você nunca autorizou ninguém a fechar teu crédito. Cada vez que você vai lá, você está trabalhando normalmente, taxa de abertura de crédito para cada operação.
Aí vem mais o IOF, que diz que vai para o governo, então e vai, né? Então, o custo do dinheiro... Mais o seguro, não sei o quê. E o pior, você vai descontar hoje não se desconta mais os boletos, né? Sim. Mas qual é a taxa de desconto? 2, não sei o quê. Aí vai mais, cada duplicata que se levava era mais um valor. E não era pouco, 3, 4 reais cada um. Então, conforme o valor, dobrava-se a despesa financeira. Eu vou ter uma conversa ainda essa semana com o pessoal da Grande Serra. E a minha maior briga com a Grande Serra era ensinar o empresário. Eu estou falando isso, alguns vão dizer, eu posso ser professor dele, claro, eu concordo. Mas tem outros que não têm a mínima condições de calcular o custo financeiro. Então, o banco, eu te consigo 3% de desconto nas duplicatas. Parte 3%, botava no custo 3%. Ele não calculava que chegava a 5 até a 6%. O custo real. Porque é antecipado, tem a duplicata, tem a taxa de abertura, tem o IOF, tem não sei mais o que. Não sabe calcular isso. E aí, tem empresas que ganham pela quantidade. E aí você põe no teu financeiro 3 e não 6, você já morreu o teu lucro. Porque a tua margem é muito pequena. Com certeza. Então a gente tem margem até para pagar muito mais juros do que isso em algumas atividades, mas não são muitas não. Ótimo, excelente. Uma hora a gente volta a falar mais sobre isso, porque é fundamental. E o que o Sinair comentou aqui, isso vale para a vida pessoal também. Nas suas finanças, você tem que fazer a mesma coisa, particulares. Anota tudo, pode ser aqui, ó, numa folha. Anota o que você ganha e anota todas as suas despesas. No final do mês você vai ver. Ah, não, mas a minha cabeça é muito boa, eu memorizo tudo. Não confie na sua memória. Não confie na sua memória. Porque quando você anota, você vê onde você pode agir, o que você pode cortar, o que você pode economizar. Ah, mas eu vou economizar só 10 reais a mais. O meu pai sempre diz que ter 10 e não ter 10 é ter 20. É aquela coisa. Então, é 10, mas é 10 que vai fazer a diferença. Uma hora a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Nós vamos para o intervalo. Na retomada do intervalo, quero colocar a pauta política com o Sinair também. Já fala-se muito no Brasil, no meio político, na questão do voto impresso para as eleições de 2022. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo. Aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569.
Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Maio é mês de Nossa Senhora de Caravaggio, então eu quero convidar você para falarmos de fé. Nos conte um pouco da sua devoção a Caravaggio, das suas idas ao santuário, talvez de graças alcançadas e por que você tem fé em Nossa Senhora de Caravaggio. Você vai gravar um vídeo no próprio celular, com o celular deitado, de até 2 minutos e depois você vai enviar para este número que está aparecendo aqui no vídeo e você terá o seu depoimento, o seu testemunho de fé na série de reportagens Minha Fé em Caravaggio, produzida pela nossa TV Serra Farroupilha. Nos ajude, vamos falar de fé, de espiritualidade e de devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Big Fer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. E hoje o nosso convidado é o empresário Senair Gomes da Silva, empresário, consultor de empresas, enfim, também ex-presidente da nossa Six Farroupilha. Senair, estou curioso para te ouvir, porque já tem todo um movimento no cenário político brasileiro, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, lá do Nordeste, já instalou uma comissão para tratar sobre a possibilidade de termos o voto impresso nas eleições de 2022. Isso está deixando a Justiça Eleitoral um pouco irritada. O presidente da República também já tem defendido muito o voto impresso. Aliás, quando que o Trump
perdeu as eleições nos Estados Unidos, o Bolsonaro já disse que no Brasil, se não tiver voto impresso, ele perderia as eleições de 2022. Eu te pergunto, o voto eletrônico não é tão seguro assim? Nós temos N motivos para dizer que o voto eletrônico no Brasil não é seguro. Nós temos N motivos. E mesmo que fosse só fofocas, certo? Vamos admitir, tudo que falaram até agora é fofoca, não tem nada de real. Agora apareceu hoje, até eu te passei um vídeo, um cara da polícia, que era deputado, e questionou os votos dele. Porque você tem mais ou menos a tua própria pesquisa, tu tem indícios de que você vai fazer tantos votos pela tua campanha e tal. É claro que todo mundo diz que vota em você, mas você tem uma ideia. E ele teve projeção. Uma projeção. E teve urnas, teve locais onde ele recebeu 0 votos. E ele questionou. E aí foram averiguar e coisa, você vai assistir o vídeo, você vai ver. E ele disse que foi provado que os votos foram transferidos para outro candidato. Isso foi provado. Vamos além. Eu tenho um sobrinho que é engenheiro, fez especialização na França, ficou 2 anos na França. O cara é meio especial. É meio guru. É meio guru. E ele disse, Dindo, ele me chama de Dindo, Dindo, eu faço uma aposta. Eu pego 3 colegas da Unicamp, não precisa ir longe, na Unicamp, aqui, em São Paulo, e nós mostramos etapa 1, etapa 2, etapa 3, as vulnerabilidades do sistema. Nós vamos provar que é facílimo ser fraudadas. Tem um outro assunto, como eu digo, tem N motivos. O mundo todo tem professores, tem especialistas, tem pessoas dedicadas a esse tipo de informações, de tecnologia da informática, certo? Por que nós somos na Venezuela? A empresa que criou o sistema é venezuelana. Então, há uma pergunta. Israel, tecnologia de ponta. Americanos, tecnologia de ponta. A Rússia, tecnologia de ponta. China, a Índia. Nós temos todos esses países do Inglaterra. mundo. A Inglaterra, com tecnologia... França, Alemanha. Em controles da informação, desses Japão. Esses softwares aí. Por que nós compramos as máquinas da Venezuela? Então, quando o TRE diz... O TSE. O TSE diz, mas nós fizemos auditagens permanentes. Mas quem faz? Vocês abriram, e eu ouvi, talvez pouca gente saiba, os alunos da Unicamp, que não são os amigos do meu sobrinho afilhado, mas outros meninos que foram até a Câmara Federal, até o TRE, não a Câmara Federal, o TSE, estavam no tribunal, os ministros quase não deixaram os piá falar. Assim foram em cima. Eu assisti 2 vídeos sobre isso. Eles começavam a explicar e já eles vinham e detonavam. Os ministros do Supremo Tribunal Eleitoral não deixaram os meninos apresentar as possibilidades de fraude das urnas. Então nós temos todos os motivos que a gente quiser invocar para dizer que ela não é confiável. Terceiro, nas últimas eleições de 2016, ou foi 20? 2018? Não, para prefeito. Para prefeito 16. Foi, sim, depois teve a 2020. A 2020. A 16. Existiu aqui no Rio Grande do Sul coisas de pessoas que te falavam abertamente, que eram 400 mil se você quisesse ser prefeito. Bastava você estar nas pesquisas em segundo lugar, não precisava ter, em primeiro não precisava. Você dava 200 mil antes e 200 mil depois da eleição, você estava garantido. Isso teve pessoas assim, que merecem todo o nosso respeito e a nossa confiança, que falaram isso. Foram procurados por essas pessoas para garantir a eleição. E aí vem a terceira, mais uma dúvida. Por que agora a esquerda brasileira vem colocando todos os dias, você deve ter visto, que o Lula está com 52, o Bolsonaro com 34, o outro não sei com quanto, o outro não sei com quanto, quando se sabe que não é verdade. Não é verdade. Essa pesquisa, qual é o instituto de pesquisa que assinou essas pesquisas? E as pesquisas eleitorais manipuladas também, né? Em época de campanha política. Vocês viram as últimas eleições, que foi o samba do crioulo doido. Quem estava com 10 na frente ficou 10 atrás, ou coisa parecida. Pô, é 20%, que você falou antes, né? É 20%. Então, tem todos os motivos. Primeiro que os institutos de pesquisa estão desacreditados em função disso.
Será que é o Instituto de Pesquisa que desaprendeu a fazer pesquisa eleitoral ou é a urna que não aprendeu a contar direito? Então, são tudo questões, eu não estou fazendo acusação de que elas são, estou dizendo que tudo é possível. E eu pessoalmente acredito que elas foram burladas mais que uma vez. Eu acredito. Agora, para mim, a Dilma ter sido eleita e não o Aécio Neves não muda nada. Você lembra daquela eleição de 2014, nós estávamos juntos na televisão, fazendo a cobertura e vínhamos com o Aécio Neves liderando a pesquisa, depois houve um apagão na divulgação dos dados, um apagão que eu digo um período sem divulgação de números, e aí vem com a Dilma na frente, né? E dizem também, o pessoal do Nordeste, que teve muitos mortos que votaram nessa da Dilma. Isso é uma... E o nordestino hoje... Porque uma vez o nordestino votava a cabresto, ele votava um caminhão de pipa d'água, a água, o Rio São Francisco, finalmente foi feita a transposição. Eu volto a dizer, eu não gosto do Bolsonaro. Eu gosto dos ministros que ele tem e do que estão fazendo para moralizar o país. Se vão conseguir, eu não sei, é outra questão, de repente ele sai. E eu quero dizer uma coisa assim que eu até tenho, não gostaria de dizer. Agora, uma coisa é certa. Se em 2 anos de governo Bolsonaro não conseguiram provar que há roubalheira, como existia antes, é porque não tem. Porque eles estão fazendo tudo. Eu gostaria, sinceramente, que a turma que estava na oposição tivesse feito o governo Lula e o governo Dilma. Não teríamos criado a confusão que nós criamos, inclusive não precisava nem a Lava Jato. Se tivesse feito o que fazem agora. A atual oposição que era situação no governo passado. Houve uma inversão. Então me disseram, isso não é possível, porque quem era a oposição trabalhava, e agora a oposição não trabalha. Eu não sei se é isso uma verdade. O fato é que o socialista é muito bom enquanto ele divide o que é dos outros, porque ele não produz. O socialista não produz. Quem produz? Quem produz é o capitalista. Ou você vê um socialista produzir alguma coisa? Produz miséria. Os países onde foi implantado o socialismo, isso é só olhar, não precisa nem ser muito inteligente. Onde foi implantado o socialismo, o pobre ficou miserável. Tá? O classe mais ou menos médio ficou pobre. E o rico ficou mais rico junto com os governantes. Essa é a verdade. Por que nós estávamos criando os campeões nacionais? Os campeões nacionais seriam parte dessa elite. Ou ninguém sabe que o presidente de Cuba, que ficou lá 50 anos como presidente de Cuba, Fidel Castro, tem uma ilha dele, só dele, em Cuba, uma ilha dentro da ilha. Isso é só pesquisar, é de domínio público, uma ilha só dele. Ele era assim, ele é um ex-militar, Fidel Castro. Então, se a gente começar a entender como é que funciona o socialismo, o cara deixa de ser socialista, porque eu também fui socialista. Eu estudei em colégio de padre. E eu tinha um sonho de que todos nós poderíamos trabalhar junto em cooperativa, todos seríamos iguais. Eu também passei por isso. Só que como é que tu vai trabalhar os desiguais de uma forma igual? Não existe isso. O que existe é a meritocracia. Se eu trabalhar 18 horas por dia, como eu já trabalhei, eu mereço estar mais adiante. Bom, para 2022, a tua sugestão seria um chamado, já que o termo está muito na moda, um modelo híbrido de eleição? Não. Eletrônico e impresso? Não, eu te diria assim, no Brasil seria muito difícil fazer os 2 modelos, porque aí eu vou lá e voto num e vou no outro, voto no outro. Só para confundir as coisas. Então é muito complicado. Um ou outro? Ou outro. Mas faz um modelo em cédula, já que tanto estão... Vamos dizer assim, se eu sou presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que atualmente é o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá, o Barroso não é disso, mas vamos... E o Bolsonaro já atacou o Barroso. Então não é disso. Pare de me encher a paciência, para não dizer outra coisa, pare e vamos fazer o voto impresso. Daqui 15 dias você vai conhecer quem é o presidente. Eu topo. Eu posso esperar um mês. O presidente só vai ser empossado em janeiro. A eleição em outubro. Beleza, vamos saber quem é. Vamos fazer o segundo turno lá em novembro. Não tem problema nenhum. Tem tanta gente aí sem fazer nada para contar voto. Não é problema. Não é problema. O problema é tu ficar com essa eterna dúvida se a máquina funciona. Tu não consegue ficar dentro da máquina cuidando dela. E tu não... Pois é, porque veja bem, né? O modelo, a urna brasileira é exemplo para o mundo. A Argentina não tem urna eletrônica, Chile não tem, Bolívia, todos os países da América Latina não tem, Estados Unidos não tem. Aonde que tem? Qual é o exemplo do mundo? Qual mundo?
Mas eu acho que nem... Não, talvez descobri, Coreia do Norte. Ou na Venezuela. Ou na Venezuela. Na Venezuela nem tem eleição quase, né? Na Coreia do Norte, com certeza, a urna é confiável. O outro assunto, Sinair, esse também eu recebi de ti, eu sei que tu tens propriedade para falar, uma pesquisa revela que 18 dos 30 segmentos da indústria demonstraram sinal de crescimento, esboçaram melhor na confiança. Saíram do... É um bom sinal para a nossa economia? Começa lá no começo, a criação de empregos. Você viu que só em Porto Alegre está... A roda começa a girar. Começa a girar. Porto Alegre, a semana passada, tinha, assim, de cara, assim, um setor não sei qual, 350 vagas. Então, o grande problema é nós tirar aquele que está acostumado a viver na frente da TV e tal, a voltar a trabalhar. Mas eu estou brincando, porque tem muito brasileiro querendo trabalhar. Tem muito brasileiro mais de querendo 14 trabalhar. milhões de desempregados, né? E eu tenho o exemplo da minha sobrinha, se dedicou, fez a formatura e tal, e estava no escritório de contabilidade. Hoje eu recebi a notícia que ela voltou para o escritório onde ela estava antes, saiu por questões salariais, ganhando o dobro de quando ela saiu. Isto se chama meritocracia. Isso se chama eu me dedico, eu luto, eu faço força e eu exijo o meu salário. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço, eu vou ganhar porque eu mereço. Sim. E não porque eu sou apadrinhado político. Então, isso para mim é o suprassumo do desenvolvimento profissional de cada um. Você ser valorizado pelo que você faz, pelo que você é capaz de desenvolver. Então, se nós conseguirmos continuar com a geração de emprego, que ano passado já foi, mesmo na pandemia, a desgraça não foi tanto, porque o governo segurou, agora mesmo renovou aquela lei que ele paga uma parte do salário. Então, assim, a nossa secretária na Fulgência Farroupilha, ela vai só de manhã. E ela disse, eu só almoço e vou embora, porque a lei é lei. Concordo com você. Se você trabalha só meio turno, só meio turno. Então você fica em casa à tarde. Então eu acho que o Brasil tem jeito. Agora, nós precisamos continuar batendo na mesma tecla. Honestidade, né? Respeito às leis, amor à pátria, acreditar que esse Brasil vai dar certo e não como a gente viu até pouco tempo. Eu te pergunto, todo esse furacão que está na política nacional, porque a política nacional está fervendo a todo momento sempre, é tudo contra o Bolsonaro. Enfim, tem muitas informações, e CPI, e companhia limitada, tudo isso abala a economia. Felizmente, veja a Bolsa de Valores. Veja a Bolsa de Valores. Juro. O dólar começou a baixar, o juros subiu um pouquinho, mas quem estava pagando 14, agora está em 3,75, se não me engano. 3,75. Ao ano. Ao ano. Então, claro, os bancos ainda estão com aquela de ganhar muito dinheiro. Mas, se a gente parar para pensar, o dólar está quase em 5 já de volta. Deu aquela loucura e agora está se acomodando, que é normal. Então, o Brasil está com as suas reservas, ninguém botou a mão, estão ali. A balança comercial bateu recorde, desde 2000, não sei o que, não batia um recorde tão grande como foi em abril. Então, se a gente olhar, a economia descolou da política. O Bolsonaro é a piranha. Você sabe disso? O boi de piranha? O boi da piranha. O Bolsonaro foi lá para ser comido. E os outros continuam trabalhando. Os bois continuam passando, a boiada continua passando. Você percebeu isso? Ele é o cara para ir lá incomodar. Enquanto a esquerda os adversários do governo estão batendo boca com ele, e agora ele tem um decreto, é só assinar, que ninguém vai deixar, ninguém vai ser obrigado a ficar em casa. Isso é estratégia. Enquanto eles estão discutindo o que eles podem fazer para prender o Leandro em casa, né? Você percebeu que os hospitais estão quase vazios? Você percebeu que deu uma diminuída violenta? Eu estou sem vacinar 15 dias essa segunda dose. Estou preocupado? Eu estava contente que eu estava virando lagarto, mas voltou tudo para trás. Então, assim, cara, é isso que nós temos que pensar. A Tereza Cristina é igual a chuva da semana passada. Calminha, quietinha. Mas que faz acontecer. Baita resultado, né? Pouco barulho e bastante resultado. Escrevi isso no Face. Então, eu acho que se nós tiver outros ministros estão aí trabalhando, uns cheios de problema, mas que se descubra os problemas, se põe na cadeia o cara que estiver errado. Eu sou contra passar panos quentes ou defender bandido. Não. Aquele que tiver problema, pague. Agora, Tereza Cristina está aí fazendo um trabalho excelente. Olha o Tarcísio. Ganhou garupa na moto do presidente para a inauguração da ponte. Você viu essa? Sim. Atravessaram a ponte os dois engarupados.
Se o senhor não está para no do carnaval, não vai para no Rio. E sem capacete, o que é isso? É para a imprensa ter o que dizer. Vão falar do capacete. Vão falar da atitude do cara passear em Brasília no sábado, perto do Dia das Mães, com milhares de motoqueiros atrás. Seguidores. Isso significa o quê? É uma maneira de chamar atenção e deixar o que importa continuar acontecendo. Isso que importa. Tirar o foco. Tirar o foco. É mais uma ponte inaugurada, mais uma rodovia em construção. Hoje de manhã na live dele foi pedido mais uma ponte lá em Altamira com não sei o quê, e ele disse, vamos estudar. Ah, é 1,5 km. Não, presidente, mas se subir o rio acima já fica bem mais estreito o rio. Então, sabe, o povo está começando a entender que nós estamos roubando menos, ou não roubando, não sei, e fazendo mais. Isso é que interessa para o país. Para a gente fechar, pesquisas eleitorais, é muita desinformação ainda? Não, as pesquisas eleitorais eu não sei onde elas estão sendo feitas, sinceramente, porque mesmo que eu não vote no Bolsonaro, mesmo que eu não... Eu preferia outro. Você votaria no Lula? No Lula eu nunca votei no PT, e porque eu não acredito em nada que não envolva trabalho. Não acredito. Até para roubar dá trabalho, gente, por favor. Até para roubar dá trabalho. Para mim, daria um trabalho enorme a roubar. Então, eu digo assim, ó, eu nunca acreditei nos projetos do PT, porque eles têm muito de subjetividade, de fantasias, e eu assim, tem uma figura que eu vejo seguida e eu até certo ponto acredito. Tu quer espantar um esquerdista, mostra uma carteira de trabalho para ele. Eles não trabalham, não gostam de trabalhar. Eu participei de reuniões e reuniões. O que você fazia antes? Ah, eu entrei no sindicato tal. Aí tu vai para uma outra reunião. A sindicalização. O que você fazia? Ah, eu fui não sei o que do sindicato tal. Quer dizer, e aí você vai dizer assim, mas o que o sindicato ensina para uma pessoa ter os seus méritos numa atividade econômica? Nenhuma. Eles não vivem de atividade econômica. Ele vive daqueles que desenvolvem uma atividade econômica. Eu diria, são os gafanhotos. Hoje no Brasil nós temos mais gafanhoto do que formiguinha trabalhando. Esse é o problema. O problema do Brasil se chama gafanhotos. Sinair, obrigado. A gente ficaria conversando muito tempo, o tempo já está estourado também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, sempre muito bom conversar com o senhor. Com certeza. O senhor é um cara também bem agora sim, ó, eu já estou com o cabelo grisalho. Com esse senhor, eu fiquei cabelo mais grisalho. Falando nisso, o senhor não me respondeu. O senhor levou um abraço e um presente para sua mãe? Com certeza, então com certeza. Um abraço e um bolo. Muito já bom. Que a minha mãe gosta muito de doce, né? E ela disse que não pode ter doce em casa porque é como formiga, ela vive comendo. Então eu levei um bolo para ela e também um abraço e claro que a presença, né? Acho que é mais importante. Né? E o seu pai também? Sim, o meu pai estava lá e a dona Lia recebeu a presença das filhas. Mas no sábado à tarde, nós estivemos no plantão da Unimed, estava com um problema no ciático. Eu tenho medo de envelhecer por causa disso. Fomos passar andando no Unimed. Aí na saída batemos foto com todas as enfermeiras, para você imaginar o nível que estava lá. Todas. Um abraço a todos. Antes que será que ela está com o problema do ciático ou não? Um grande abraço para as enfermeiras da Unimed, do PA da Unimed, que foi fantástico o atendimento que vocês deram para nós. Muito obrigado. Na próxima tu me conta se a dor do ciático passou rápido ou não. Vai apanhar em casa agora, pode ter certeza. Eu vou te mostrar a foto depois. Pode ter certeza. Um abraço para a dona Lia também. Parabéns pela passagem do Dia das Mães. Estamos brincando aqui, gente. Desculpa a naturalidade, mas é isso mesmo, né? E que com o Sinair não tem o que fazer. Eu só imagino a cobrança dele. Tu foi falar aquilo na TV. Eu vou ter certeza. Gente, até amanhã. Nós voltamos amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. Voltamos a fazer uso da máscara. Até lá. Tchau!